bem-vindos à nossa videoaula sobre meiose. A meiose é um processo de divisão celular responsável pela produção dos gametas. A célula passa de diploide para haploide. Células haploides contêm um único conjunto de cromossomos N, já células diploide contêm dois conjuntos de cromossomos 2N. Essa redução é importante, pois após a fecundação, o material genético permanece constante. A meiose pode apresentar algumas falhas em seu processo, como a não disjunção, que é quando os cromossomos homólogos não conseguem se dissociar adequadamente, e a aneuploidia, que é a condição dos gametas que contém o número errado de cromossomos. Antes desse processo acontecer, a célula passa por uma intérfase subdividida em três fases, G1, S e G2. Tanto G1 quanto G2 são processos importantes para verificar se as condições externas estão favoráveis e se a síntese de DNA ocorreu de maneira correta. Além da verificação, a célula replica também seus substratos celulares, como proteínas e moléculas importantes. Somente após esse check-up, a célula pode prosseguir para a divisão celular de fato. A fase S é a que necessita de mais tempo para ocorrer, pois é responsável pela duplicação semiconservativa do DNA. A meiose é subdividida em duas fases. A meiose 1, também chamada de reducional, pois o número de cromossomos é reduzido com a separação dos cromossomos homólogos. E a meiose 2, também chamada de equacional, porque ocorre somente a separação das cromátides irmãs. Inicialmente na meiose 1, começamos com a prófase 1. Essa fase é muito longa e complexa. Devido a essa complexidade, a prófase 1 é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Inicialmente, os cromossomos são condensados. Ocorre a aproximação dos cromossomos homólogos e, mais especificamente na fase do paquíteno, ocorre a permutação cromossômica ou crossing over. Nessa fase, os cromossomos homólogos se emparelham, formam uma estrutura denominada quiasma e as cromátides irmãs trocam fragmentos. Esse evento leva a uma maior variedade de gametas formados. Na metáfase 1, após o processo de crossing over na fase anterior, os cromossomos são alinhados todos juntos no centro do fuso, ou seja, na placa equatorial do fuso mitótico, através da ligação dos microtúbulos no cinetócoro do cromossomo. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos unidos pelo centrômero são puxados lentamente pelo fuso mitótico, migrando para polos opostos da célula. Na telófase 1, com os cromossomos já deslocados para os polos da célula, o fuso mitótico se desmonta e começa a ocorrer a formação dos novos envelopes nucleares ao redor de cada conjunto cromossômico. A divisão do citoplasma inicia com a contração do anel contrátil e ocorre, por fim, a citocinese, ao total fechamento do anel contrátil formando duas células diploides 2N. Assim se inicia um novo processo, a meiose 2. Após a separação dos cromossomos homólogos, inicia-se a meiose 2, que pouco se difere de uma mitose. Ela é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 2, os cromossomos duplicados desde antes da primeira divisão iniciam uma condensação homogênea sem cromômeros e os nucleolos vão progressivamente desaparecendo. O fim da prófase 2 é marcado pela fragmentação da carioteca. Na metáfase 2, com a fragmentação da carioteca, os cromossomos se espalham no citoplasma. O fuso acromático que se formou no decorrer da prófase 2 ocupa a região central da célula. Os cromossomos se unem às fibras do fuso e cada cromátide fica voltada para um polo da célula. As fibras do fuso mantêm os cromossomos estacionados na região equatorial da célula durante um tempo. A metáfase 2 termina quando os centrômeros se dividem e as cromátides irmãs começam a migrar para polos opostos. Na fase 2, com a divisão dos centrômeros, as cromátides irmãs migram para os polos opostos da célula. Por último, na telófase 2, os cromossomos se descondensam e os nucleolos reaparecem, e as cariotecas se reorganizam. Em seguida, ocorre a citocinese e surgem duas células filhas para cada célula que entrou na segunda divisão meiótica. E é assim que ocorre o processo da meiose. Espero que tenham gostado. Obrigada!